Jesus nos ensinou como ter uma postura que agrade a Deus. Ele nos ensinou, por exemplo, o amor ao Senhor. Quando nós lemos lá em Mateus 22, vemos assim Jesus falando. Mateus 22, 37. Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui, Jesus ele nos está ensinando que aquilo que mais importa focarmos é o que? Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração e dispormos para amar o próximo, porque tudo isso está ligado em relação à lei e os profetas. Então a Bíblia ela está focando em nos ensinar os comportamentos de Cristo Jesus, para que a gente possa agradar mais o Senhor. E diante disso, Jesus passando aqui na terra nos ensinou a amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e buscar amar ao próximo. E quando nós amamos ao próximo, nós estamos mostrando ali amor ao Senhor. Então, diante disso, nós podemos e devemos focar em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus e que nos ajuda a ter discernimento dos comportamentos de luz e trevas, para que de fato a gente viva uma vida que agrade a Deus, para que a gente não viva como os religiosos da época de Jesus, que tinham muito conhecimento da Bíblia, da letra, mas pouco daquilo que agradava a Deus. De fato, que é o coração entregue e disposto verdadeiramente a viver os comportamentos que agradam ao Senhor, que é o temor do Senhor, a obediência, o amor. E aí o amor é a Deus e o amor é ao próximo. Então, observe como tudo está conectado. Então, que a gente não se desprenda os nossos olhos do foco em Jesus Cristo, porque Ele é o que importa, Ele é o nosso caminho que nos leva a Deus. Não há outro. Não há pessoas, não há nada que entre no lugar de Jesus. Então, que a gente não se distraia na vida espiritual, tentando trazer conhecimentos, preceitos humanos, como os fariseus faziam, para distrair daquilo que realmente importa. Só Jesus Cristo salva, e para sermos seus discípulos, para sermos reconhecidos como seus discípulos, devemos buscar amar uns aos outros, assim como a palavra de Deus diz. E Jesus ele nos ensinou ali a obediência ao Pai e o amor ao próximo. E quando nós vemos, até mesmo na forma de Jesus ali se expressar ao Pai, quando ele vai orar, por exemplo, no Monte das Oliveiras, Jesus, quando ele vai conversar com o Pai, ele fala assim, ele expõe aquilo que era vontade dele, mas fala assim, todavia que seja feita a tua vontade. Então Jesus nos ensina que nós devemos estar na posição de servos, na posição ali de respeito ao Senhor, de temor do Senhor, ainda que a gente tenha uma petição, porque só o Senhor sabe de fato o que é melhor para nós. Isso nos mostra que nós temos confiança em Deus, nos cuidados de Deus. Então, aprender a viver na dependência do Senhor é um ponto muito importante na nossa vida espiritual. E com Jesus nós podemos aprender isso, que o amor está ligado ao temor ao Senhor, à dependência do Senhor, à obediência e também ao amor ao próximo. Porque, como a Bíblia nos ensina, nós devemos buscar amar aquele que vemos. Porque, como podemos amar a Deus que não vemos com os olhos humanos, os olhos carnais, e simplesmente como amar a Deus, que a gente não vê assim com os olhos humanos, se a gente não amar o próximo, entende? Então que a gente não se desvie da busca pelo amor ao próximo e a gente busque fugir das nossas inclinações carnais, da busca por maturidade carnal, que por vezes dita para ir contra o amor ao próximo, e que a gente fique com o que Jesus diz, não com o que as nossas emoções, com os impulsos carnais ou com a lógica que a lógica humana que o mundo dita ou não que devemos fazer, que a gente busque em Jesus a iluminação dos nossos passos, as lamparinas para os nossos pés, para discernir entre o certo e o errado, o caminho da luz e das trevas, o caminho que Jesus quer para nós, ou o caminho que fariseus ditam que deve ser feito ou não em relação ao que está escrito na Bíblia. Então, que a gente busque em Jesus o discernimento do certo e errado.
porque só Ele é o caminho que nos liga a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua presença. Eu te agradeço por esse momento. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração no Senhor, nos ajuda a fortalecermos o nosso espírito na verdadeira revelação da palavra, da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a não distrairmos do foco em Jesus Cristo, que é o nosso caminho que nos liga ao Senhor, e nos revela a cada dia, Senhor, como vivermos enraizados nessa rocha sólida que é o Senhor Jesus, de modo que a gente não se distraia daquilo que realmente importa. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, eleva o nosso espírito e nos ensina a te amar mais de todo o coração e a dispormos não apenas de lacunas de tempo ao Senhor, mas de fato termos o nosso coração entregue em tudo que a gente for fazer a Ti. Assim como a tua palavra nos pede, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.